Amém. Glória a Deus. A gente está numa série de mensagens sobre a mensagem da cruz. Mas antes da gente continuar, vamos abrir aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 13 e 14. Verso 13 e 14 de 2 Timóteo. Conserva o modelo das santas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém. Pai, nós te rogamos em nome de Jesus que o Senhor se compadeça de nós esta noite, que o Senhor conceda graça, Senhor. Abra os nossos entendimentos para que possamos compreender, Senhor, e sermos edificados e supridos de Cristo. É em nome de Jesus que eu te peço, papai. Amém. Amém. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é esse depósito que o apóstolo Paulo pede para Timóteo guardar, aqui no verso 14. Guarda o bom depósito. E nós, como igreja de Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de guardar, né, o Evangelho como ele tem que ser guardado e pregar. Porque um conhecimento adequado da palavra de Deus, ela só pode vir com um conhecimento adequado da cruz, né? A vida cristã ela começa na cruz. Não existia nenhum cristão antes da cruz, só depois da cruz. Sempre houve pecadores sendo alcançados pela graça. Mas cristão, nova criatura, só tem depois da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E nesses últimos dias a gente tem visto uma necessidade muito grande de repetir essas palavras e guardá-las, né? Porque a cruz, ela tem sofrido ataque. E se nós considerarmos a cruz como só um detalhe do Evangelho, que pode ser, como é que eu posso dizer? Pode ser um detalhe que pode ser modificado, sabe? Um detalhe irrelevante, algo negociável. Aí a gente estamos atacando, estamos anulando a obra da cruz. A cruz é algo que não pode ser mudada, nem modificada, nem enfeitada. A cruz ela tem que ser vista da maneira que ela é. Verso 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios, irmão Kelly. Irmão Madonna vai ler para nós. 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Então, irmão Mardoni, a palavra de Deus nos apoia nessa loucura, né? O mundo nos rejeita, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas esse tipo de loucura aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, nos apoia a permanecer nessa loucura aqui e não tentar racionalizar. Vamos colocar Freud aqui, né, irmã José? Colocar Freud aqui para explicar bem direitinho, né, e ajeitar o negócio. Nietzsche, né, esses grandes psicólogos, esses grandes mestres do mundo, pode não. Se eu colocar Freud ou Nietzsche aqui,
vai esculhambar tudo, irmão Francisco. Não posso colocar, não. Porque para Nietzsche, para Freud, para todos os mestres desse mundo, isso aqui é loucura. E a gente tem que permanecer na loucura. É por isso que são poucas pessoas que permanecem, né, nessa loucura. Irmãos, a gente está vendo a mensagem da cruz e nós vimos que a primeira coisa que a cruz nos fala é da morte, né? Nós sabemos que quando Adão, lá no Éden, em Gênesis 3, pecou, ele fez uma escolha, irmão Tenardo. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele se tornou um indivíduo, uma individualidade, apartado de Deus, responsável por si mesmo e concorrendo com Deus como Deus de si mesmo, né? E o problema disso é que quando o homem comeu daquela árvore, quem prega a mensagem da cruz tem que entender isso aqui, porque para 95% dos cristãos a queda foi um tropeço. Para nós foi um desastre. Viu, irmãos? Para nós que cremos na cruz, a queda foi um desastre. Porque se tivesse sido um tropeço, o Filho de Deus não precisaria ter morrido de uma forma tão cruel e tão humilhante. Então, quando alguém quiser diminuir, a seriedade e a severidade da queda, você peça para essa pessoa olhar para a cruz, né? Olhe para o Filho de Deus ali, o justo, sendo morto de uma forma tão brutal. Você acha que ele teria morrido por um detalhe? Ou ele teria morrido porque ocorreu uma tragédia ali no Éden? Então, para nós, a queda é uma tragédia. Quem lê a Bíblia, partindo do ponto de que a queda foi uma tragédia, tudo se concilia na cabeça dele, né, pastor Oswaldo? Agora, quando o homem ele começa a ler a Bíblia, pensando que ele ainda pode ser salvo, ele tem um livre-arbítrio, né, como dizia Pelágio. Pelágio dizia isso, que o homem deve ter um livre-arbítrio, que o homem pode escolher por Deus e operar sua salvação mediante um conhecimento subjetivo da vontade de Deus. Ele só precisa ir lá, ler a lei, conhecer, e que o homem vai ser salvo. Pelágio cria nisso, mas Deus levantou Santo Agostinho para dizer que, olha, não, o que ocorreu no Éden foi uma tragédia. O homem se tornou morto espiritualmente e incapaz de buscar a Deus se antes não for buscado. Então, o Éden, a queda, ela foi uma tragédia. E nós somos frutos dessa tragédia. E graças a Deus, irmãos, por isso. Pecadores, salvos pela graça, né? E alcançados e vivendo a vida de Cristo. Nós somos evangélicos porque nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia: somos pecadores, salvos pela graça, né, e vivendo agora pela fé. Não somos pessoas religiosos buscando se justificar, vivendo uma religião, né, para buscar aqui saber quem é o mais justo. Não. O Evangelho não é uma religião. Então, quando o homem caiu lá no Éden, o homem se tornou morto para Deus, irmãos. Viu? Para Deus e para tudo quanto era de Deus. O homem se tornou um adversário de Deus. E Jesus Cristo, ele veio para crucificar esse velho homem, de maneira que, quando Cristo nos atraiu no seu corpo naquela cruz, nós morremos para o pecado, para Satanás e para o mundo. Porque o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nos fez morrer para Deus e viver para Satanás, para o pecado e para o mundo.
Mas quando Cristo morreu, ele nos crucificou para tudo isso. E quando ele ressuscitou, ele nos tornou vivos para Deus e para tudo quanto é de Deus. Seres espirituais, vivos para Deus. Então, eis que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós vimos, irmãos, que a primeira coisa que a mensagem da cruz nos fala é de justificação. A irmã Cleonice, num domingo desse, compartilhou aqui como o homem pode ser justo diante de Deus, né? É pela fé na redenção que há em Cristo Jesus, por meio do seu sangue. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós somos o injusto, o pecador, condenado, o pecador com a consciência condenada diante de Deus. Ele é salvo pela fé agora, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo naquela cruz. Então, a primeira coisa que a mensagem da cruz nos fala é de justificação. Esses dias eu preguei ali no Pedregal e eu falei que o primeiro requisito para uma pessoa ser salva é ser pecador. Pecador. Preguei lá em Lucas 7, e aquela mulher que veio com um vaso de alabastro, um coração quebrantado, e beijos para beijar o nosso Senhor Jesus Cristo, ela tinha um requisito que o fariseu religioso, autojustificado, não tinha. Ela é uma pecadora, e ela se reconhecia pecadora. Ela era pecadora de verdade, ela não escondia não, todo mundo sabia mesmo. E a graça, ela trabalha com gente assim, desqualificada, rejeitada mesmo. É por isso que é evangelho, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Então, a mensagem da cruz fala de justificação, né? A justiça de Deus imputada a um pecador. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Porque a maior necessidade de um injusto é de justiça. Spurgeon fala que certa vez ele estava no gabinete dele, chegou um irmão pedindo para ele orar por ele, porque ele tinha sido pego roubando no emprego, para que Deus desse outro emprego para ele. Aí Spurgeon falou: não acha melhor a gente orar para que Deus te faça justo, não? Tu precisa de justiça, não é de um novo emprego, não. Foi pego roubando e quer que o irmão ore por outro emprego, para ele roubar no outro emprego. Então, a maior necessidade do injusto é de justiça. E Cristo proveu isso para nós na cruz. Então, a cruz, né, ela tem uma mensagem. Ela tem uma mensagem. Viu, Micael? Se eu andar com a cruz estampada numa camisa e não tiver a cruz estampada na minha vida, de nada vale. De nada vale. Uma vez uma irmã chegou para mim, ela tinha uma cruz bem bonita assim estampada na blusa dela. E ela falou assim para mim: irmão, eu estou cansada de fazer o bem e só receber chibatada. Aí eu falei: isso aí é a cruz, minha irmã. Está aí, ó, na sua camisa aí. Glória a Deus. Você agora está sabendo o que é a cruz aí, que está estampada aí na sua blusa. É isso aí mesmo. Você se dando por quem não merece, se anulando, negando o seu eu, por quem não merece nada. Não nos cansemos de fazer o bem ao seu tempo. Amém. Amém. Ela queria colher agora. Queria colher. Então, a cruz, irmãos, a primeira mensagem dela é justiça. Cristo nos imputa a sua justiça, e isso não é para nós não, é para Deus. Para quando que Deus nos vê, Ele nos veja justos, né? Porque Deus, Ele não pode contemplar o pecado, né? O pecado não comparece diante de Deus, irmãos. Cristo, Ele perdoou aquela pecadora, e eu deixei isso bem claro, né?
Porque a gente pode cometer o erro, como o pastor Jonas falou, de chegar para o povo evangelizando e falar assim, ó, confessa que tu já está salvo, criatura. Só confessar, tu já está salvo, mano. Tá não. Sabe? Jesus Cristo, ele nos perdoou porque ele pagou o preço. De maneira que Deus permanece sendo justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus perdoa porque alguém pagou o preço do nosso pecado. Não foi porque Deus passou por cima do nosso pecado, fechou os olhos, fez vista grossa. Não. O sistema de Deus não é o governo federal, não, irmãos. Não é o STF, não. É justo, Deus é justo. Então Cristo pagou o preço, graças a Deus por Jesus Cristo. A primeira mensagem é essa, é justiça. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Só que hoje a gente vai falar da segundo aspecto, né, da mensagem da cruz. É separação. A cruz, ela opera separação. Nós, irmãos, somos salvos e postos à parte. Né? Deus, ele salva o povo do Egito e ele os tira para fora do Egito. O sangue foi para que o anjo destruidor passasse por cima do povo, passasse por cima da casa. E o cordeiro foi para que, constituídos de Cristo, saíssemos do Egito. O cordeiro é para que a gente saia do Egito. Cristo nos dá a sua vida para que a gente saia. Então nós somos separados. Vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 6. O irmão Mardoni vai ler do versículo 9 até o versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Então, a cruz, ela fala de separação. O apóstolo Paulo aqui, no verso 10, ele fala, né, que todos nós éramos ao sermos alcançados, né, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e é o que alguns têm sido, o que alguns foram, de vós foram. O apóstolo Paulo reconhecia que os coríntios foram alcançados nessa condição aqui, atolados no pecado. Mas quando a graça os alcançou, que eles foram salvos, eles foram separados. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, olha aí, ó, é a separação. Ó. Lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. A cruz, ela opera separação, porque o mundo, ele não quer nada com Cristo. Vamos ver dois fatos que comprovam a reação do mundo para com os filhos de Deus. Vamos ver primeiro com o nosso Senhor, que em Lucas 23, só achar o texto rapidinho.
Lucas 23. Versículo 18. 17 e 18, para os irmãos entenderem, irmão Antônio. Lucas 23, 17 e 18. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Amém. Então, por que nós somos separados, irmãos? Porque nós não temos mais lugar nesse mundo. Olha o que fizeram com o nosso Senhor, irmãos. Fora daqui com este. Porque Cristo, irmãos, a luz, ela manifesta, ela revela o pecado, né? A luz, ela manifesta as trevas. A luz, ela manifesta as trevas. É por isso que a palavra de Deus é tão perigosa para um governo de esquerda. Meu irmão Francisco, a Bíblia é muito perigosa para um governo comunista, porque a Bíblia, ela é luz, né? Tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E a luz, ela revela as trevas, né? Não tem nada. É complicado, não? Como natural. No pecado, conviver com a luz dessa daqui. Aí ele diz, fora com este. E quem vive, quem expressa a vida do crucificado, do nosso Senhor Jesus Cristo, será rejeitado pelo mundo também. Vamos abrir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo, se eu não me engano, é o 22, meus irmãos. O irmão Adônio vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 21 e 22 e 23. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a uma voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar. Estava com raiva não, né, irmão? Irmão Pérez. Mas não, a multidão irada. Isso aí foi quando o apóstolo Paulo, ele foi pego em Jerusalém, né? E os judeus quiseram matar ele. Aí veio um centurião com os seus soldados, tomou ele das mãos dos judeus. E o apóstolo Paulo pediu um momento para se defender, né? Aí o apóstolo Paulo fala do seu ministério, como começou, da aparição do nosso Senhor, do encargo, da comissão que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai falando tudo direitinho, irmão Kelly. E eles, tá tudo legal. Mas, quando o apóstolo Paulo, ele falou assim: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Quando ele falou que o Senhor Jesus ia enviar, não para os judeus, mas para os gentios de longe, que os gentios iriam ser participantes da mesma bem-aventurança prometida a Abraão. Aí, está aqui o texto. Versículo 22. E ouviram-no até esta palavra. E levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, fora com este, fora com este. Então, a cruz, irmãos, ela opera a separação. Né? Ela opera a separação. O Senhor, Ele sabe que quando Ele nos salva, Ele não temos mais lugar nesse mundo. É por isso que Ele nos tira de lá. Não é que a gente vai sair do mundo não, irmãos. Viu? A gente não vai ser tirado do mundo não. Mas a gente vai conviver no mundo, vai viver no mundo, fora da atmosfera do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo não tem mais
autoridade sobre nós. Nós somos participantes de outro reino. Por isso que o mundo fala, né? Fora com este, fora com este. Então, irmãos, existe democracia, tolerância, né? Os princípios da Revolução Francesa, né? Fraternidade, irmandade. Para o mundo, para o cristão não tem isso não, viu? Para o cristão é fora com este. Então é por isso que a segunda mensagem da cruz para nós é separação. Nós somos separados do mundo. Depois de justificados, nós somos separados. E como tem um tempo, a gente vai ver lá que o mundo religioso, irmãos, é onde eu queria chegar. A cruz, ela opera também isso, viu, irmãos? A separação do mundo religioso. Vamos ver lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Né? Versículo... Irmão Madonna vai ler para nós versículos 7, 8 e 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Por isso que o Evangelho não é uma religião, né? Porque a religião, ela tem um homem no topo. O Evangelho, ele tem o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. A religião, ela é simbolizada lá em Gênesis 11, viu, irmão Everton? Babel. A religião é aquele esforço do Adão coletivo, do mundo caído, para alcançar o céu. A religião é aquilo dali. O esforço do Adão coletivo para chegar até o céu. Já o Evangelho é o Filho de Deus, vindo até nós, sendo rejeitado, cuspido, traído, indo até a cruz, morrendo, ressuscitando e anunciando boas novas a quem não merecia nada. O Evangelho é isso. E coincidentemente, o apóstolo Paulo, para se apoiar nisso aqui, ele teve que sair da religião. Teve que sair. Porque na religião tem vanglória. É o homem acumulando mérito, títulos. E no Evangelho só tem glória para um, que é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo teve que deixar tudo, teve que sofrer a perda. Isso é separação, irmãos, viu? É por isso que a mensagem do Evangelho tem que ser pregada bem direitinho, porque a pessoa tem que ser livre, né, irmão Tenar? Se ela foi salva, ela vem. Se ela não foi, deixa a pessoa ir. Se embora, porque vai sofrer perda, né? Olha que a pessoa atrai um camarada prometendo chave de carro. Se ele tinha já me falaram isso, sabe? O cara veio para a igreja, o cara disse: ó, tem uma oficina, Deus vai te dar mais 2. Abre mais 2 oficinas de moto aí. O camarada foi lá, mas começou a dar dinheiro lá para a igreja. Sei que terminou sem nem a oficina que ele tinha mais, acabou. Mas também a religião promete prosperidade e dá certo, viu, irmão? Tem gente aí que farmeia
Mas não é o evangelho não, porque o evangelho a gente vê Paulo tendo que largar a mão, sofrendo perda, sofrendo dano e considerando como esterco tudo que ele tinha para ganhar Cristo. Esse versículo aqui, irmão, 9, ó, diz assim, ó: e seja achado nele, não tendo a minha justiça própria, viu? Em outra versão, não tendo a minha justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Pastor Oswaldo, me responda aqui, em nome de Jesus, tem lugar para duas justiças? Porque tem uma denominação que diz que se apoia nas duas. É a lei. É a lei e a graça. Você já ouviu isso, né? Já? É a lei e a graça. Ah, Jesus, duas coisas, meu irmão. Misericórdia. É a duas. O Renato sabe disso aí. Tem uma denominação que se apoia nas duas. Olha, tem duas. É a lei e a graça. Não se põe vinho velho em odres novos. Verdade. Amém. Não tem cabimento. Para as duas, não. Roupa novo e roupa velha. Pois é. E no final, a gente sabe, né, como é que acaba isso. A ênfase nunca é no evangelho, não. Sempre é nessa justiça própria. A denominação que fala que vive com as duas justiças, a própria pela fé em Jesus Cristo, você vai perceber lá, entre os irmãos, no púlpito, que a ênfase sempre recai na justiça própria. Sempre é um homem sendo engrandecido, sempre é um homem fazendo alguma coisa e ganhando glória. Quem prega isso, você vai saber lá que lá, na verdade, só tem justiça própria, não tem a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, não. Porque a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo só gera humildade, quebrantamento, amor, fraternidade, né? Sabe? Quebrantamento. Mas a que vem pelo muque, pelas obras da lei, é vanglória, competição, inimizade, inveja, só tem isso. Né? Então, a cruz, ela opera separação. É impossível conviver as duas, né? Como o pastor disse aí, o Senhor falou que não se põe remendo novo em vestes velhas, né? Porque senão vai ficar maior o buraco. E assim é essas duas justiças. Ou você fica com a da lei, ou fica com a da graça. Vamos abrir aqui em Gálatas, né? Apartados estáis de Cristo, vós que buscais se justificar pelas obras da lei, pastor Oswaldo. Gálatas 5, versículo 3 e 4, irmão Adão vai ler para nós. E, de novo, protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha aí, irmão, como é que vai conviver com os dois, né? Ou você fica com um ou com o outro. O apóstolo Paulo diz logo para os Gálatas, né? Diz logo para os Gálatas. E de novo vos protesto. E de novo. O apóstolo Paulo sabia o que era a lei. Esses meninos aí que ficam lendo a Bíblia, viu, Montenegro? Achando que estão sabendo de alguma coisa, eles não sabem de nada, não sabem o que é lei. Mas o apóstolo Paulo sabia. E o apóstolo Paulo diz logo, olha, eu estou logo avisando para vocês, e digo para todo homem, que se deixar é circuncidar, né? Porque a circuncisão é a marca da aliança.
Abraão, da aliança mosaica, sabe? Da aliança abraâmica agora, de obediência à lei de Deus, que está obrigado a guardar toda a lei. Não é só o que eu quero. Separado estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque no Evangelho a circuncisão é a do coração. Não é mais uma marca exterior, agora é uma troca de coração interior. O Evangelho produz uma mudança de dentro para fora. A lei ela produz uma mudança de fora para dentro. O camarada ajeita um pouquinho aqui, ajeita outro pouquinho ali, aí ele está melhor. Mas dentro ele está a mesma coisa. Mas no Evangelho, por fora você não vê mudança nenhuma, mas por dentro não tem mais nada a ver com o velho homem. Então a cruz, ela opera essa separação. Gilgal, né? No Antigo Testamento, tinha lá um local chamado Gilgal, que foi onde Josué circuncidou a geração que ia entrar, que ia herdar a terra prometida. E Gilgal significa onde a faca é aplicada. Onde a faca é aplicada. Então, a cruz é onde a faca é aplicada. O velho homem morreu, uma nova vida ele nos deu, sabe? E agora eu sou herdeiro do reino, filho de Deus. Então o Evangelho é isso, irmãos. A cruz, ela opera isso, essa separação. É por isso que a mensagem da cruz, ela é muito séria, irmãos. Ela não pode ser passada por cima. Vamos olhar para o Cristo ensanguentado, mas vamos falar também da mensagem que ela prega, né? Porque se eu não conhecer essa mensagem, eu vou tropeçar e vou fazer um estrago grande, não, pastor? O que tem de gente aí doente, louca, porque não entende a cruz, irmão. Não é brincadeira. Tomando antidepressivo, sabe? É uma situação terrível. Esses dias uma irmã me disse que na denominação em que ela vivia, ela não era regenerada, né? Aí ouvindo a mensagem, não tinha nada de evangelho. Chegava no carnaval, a menina queria ir curtir o carnaval, né, pastor Zó? Queria ir brincar. Na hora que ela ouviu o trio elétrico ali, aí a solução que eles acharam, irmão Tenato, foi amarrar a menina no carnaval. A solução deles era amarrar. A religião é assim, irmãos, viu? Aí produz um bocado de gente doente, maluca mesmo. E do mesmo jeito, essa é a denominação de uso e costume. Ignora a mensagem da cruz, não fala da mensagem da cruz, coloca uma placa lá com o nome Igreja Cristã, mas ali, na verdade, é um arapuca. Quem entra ali está perdido, só misericórdia. Vai acontecer uma lavagem cerebral e vai adoecer aquela pessoa, talvez aquela pessoa fique uma pessoa ferida na alma. E é uma situação complicada para reverter aqui dali, não é não, pastor? A boca é quente, meu irmão, misericórdia. Por isso que a mensagem da cruz ela é importante, irmãos. Para a gente entender isso, sabe? A cruz ela fala a nós. E nós precisamos entender isso. A cruz ela fala. O pastor Jonas, ele fala que ele jogou luz em algo bem interessante, né? Que a nossa carne foi justamente, e se aplica bem aquele contexto ali do fariseu e a pecadora. A pecadora que lavou os pés do nosso Senhor Jesus, que beijou, que chorou. E o fariseu que criticou e julgou e fez aquilo lá. Porque todos os dois precisavam ser salvos. A diferença é que a pecadora foi salva foi salva abraçando a justiça que vem pela fé em Cristo e o fariseu, cheio da justiça própria, não foi justificado. A pecadora ela entendeu isso, porque a nossa carne ela tem duas faces. Uma religiosa
e a outra imoral. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata com uma face imoral da nossa carne. Né? Os coríntios tinham imoralidade naquela igreja. Mas aqui na epístola de Paulo aos Gálatas, ele trata com a religiosidade da nossa carne. Com os Gálatas querendo voltar para as obras da lei, ou querendo acrescentar algo à obra da cruz. Querendo acrescentar, anular a cruz. Sabe? É por isso que eu digo, viu, irmãos? Se alguém tem um filho no mundo, ore por ele. Viu? Se preocupe se ele aparecer na sua casa com a religião. Meu Jesus, misericórdia. Se aparecer com a religião, chama o pastor para a gente chorar junto. É, pastorzão? Vamos chorar junto. Mas se ele está no mundo, aí você ora por ele. Sabe? Deixa ele ouvir a mensagem do Evangelho. E deixa Deus operar. Agora, se ele chegar com a religião, meu irmão. Se ele aprender a ser leviano contra Cristo, se ele aprender a jogar salada de versículos, sabe? Que a gente vai falar com religioso é assim, irmão André. Ele joga uma salada de versículo e te vira. Totalmente fora do contexto, porque ele aprendeu a fazer aquilo dali. Ele vai defender a fé dele com essa arma que ele aprendeu aí. Aí é uma tragédia. A criatura apareceu em casa com a religião. Estava analisando que tem gente maluca aí com religião, irmão. Tem uma mulher que trabalha lá em casa, que ela apareceu lá em casa falando, perturbadinha, viu? Assim, preocupada. Ela dizia que ela trabalha de doméstica na casa de uma pessoa e tinha um pedreiro lá. Aí o pedreiro chegou com uma nova religião aí que apareceu. Eu não sei se os irmãos estão inteirados. Que foi uma pessoa que andou estudando aí um manuscrito, irmão Francisco, do Mar Morto. Uma coisa antiga aí. Aí ele viu que o nome de Deus está errado na Bíblia. É Iau. Iau e Yauxa. Iau é Deus e Yauxa é Jesus. Aí ele viu isso, aí ele analisou um gato miando. Aí o gato diz miau. O cachorro uau uau. Aí pronto. O nome de Deus é Iau e Yauxa. E Jesus é Yauxa. E esse pedreiro, meu irmão, chegou com essa nova doutrina para essa mulher que trabalha lá em casa. E perturbou a coitada mesmo. Não, tu tá tudo errado, tu não creu em nada. Tu não está salvo, porque o nome de Deus é Iau, e o nome de Jesus é Yauxa. Olha o gato aí miando, olha o cachorro aí latindo. Parece brincadeira, não? Não, irmão Everton? Parece brincadeira, né? Louco, meu irmão. O caso de religião que surge a todo momento, porque as pessoas não conhecem a mensagem da cruz, sabe? Aí coloca o nome Igreja Cristã, aí o pessoal vai lá para dentro, meu irmão, e leva uma doutrina dessa para casa. Leva um gato e um cachorro. Misericórdia. Irmãos, mas glória a Deus. Vamos rogar ao Senhor que lance luz para nós. E que a mensagem da cruz ela venha operar essa separação, irmãos. Principalmente do mundo religioso, como o apóstolo Paulo. Porque o mundo religioso é o pior. É o mais sério. É o que faz oposição ao Evangelho, ao reino dos céus. Amém. Pai, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor, por graça, nos faça entender, Senhor, e termos um entendimento correto da mensagem da cruz, Senhor, de toda a verdade. Nos ensina, Senhor, acerca daquele Calvário, para que a gente tenha uma compreensão correta de toda a palavra de Deus, Senhor, e possamos gerar vida, sermos edificados e edificar outros, Senhor. Sim, Pai. Nos livra, Senhor, das ciladas do diabo. Amém. Que surgem a todo momento. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.